Fala Dev, tudo bem? Bom, Fábio aqui para mais um vídeo, mais uma série de vídeos na verdade. Nessa série de vídeos eu vou fazer um formulário completo usando somente o HTML e esse vídeo é para você, é recomendado para você que está iniciando os estudos aí no HTML, ainda não conhece bem a linguagem. E o formulário é um dos elementos mais completos que a gente mais precisa hoje na web para coletar dados do usuário. Então eu vou fazer uma série de vídeos ensinando você, mostrando a você os elementos que compõem o formulário para que você possa aplicar aí no seu projeto, no seu site, no seu sistema. E eu estou partindo do princípio que você já sabe colocar uma estrutura HTML no seu código e fazer funcionar aqui no seu navegador. Eu estou rodando aqui num servidor local, mas se você não tem um servidor local ainda instalado, se você não sabe do que eu estou falando, não tem problema nenhum. Você pode salvar o seu arquivo, o seu documento, você salva o seu documento numa pasta específica, depois você abre essa pasta específica e acessa o seu arquivo aqui naturalmente no navegador, ele vai funcionar normalmente. O meu arquivo é o form complete, foi assim que eu salvei, tá vendo o nome dele aqui, ó, form complete, foi assim que eu salvei, mas eu já estou com ele aberto aqui, olha aqui, ó, formcomplete.html, eu já estou com ele aberto aqui no meu navegador e é aqui que eu vou mostrar o resultado para vocês, tá? Não vou fazer vídeos muito longos, eu vou fazer uma lista, né, uma lista aqui de vídeos, uma série na verdade, então você vai acompanhar aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, você vai acompanhando até a gente finalizar todo o nosso formulário. Tudo bem? Então, vamos começar. A primeira tag que a gente precisa utilizar, e eu também estou partindo do princípio que você já tem um certo conhecimento com HTML, quando eu falar usar nomenclaturas técnicas, você vai entender. Se você ainda não entende o HTML, você tem que fazer um curso completo que eu tenho de HTML aqui no canal, e lá você vai entender as tags, os nomes, para que elas servem, você vai entender melhor. Mas a gente vai fazer um formulário aqui, completão, tá bom? E a primeira tag que a gente vai utilizar para isso é a tag form. Então, a tag form, eu abro ela para iniciar o formulário e eu fecho aqui embaixo para finalizar esse formulário, para sinalizar para o meu navegador que aqui eu começo o formulário e aqui eu encerro o formulário. O meu IDE é que eu uso o PHP Storm, ele salva automaticamente o arquivo na hora que eu troco de janela. Então, dificilmente você vai ver eu fazendo isso. Arquivo, salvar. Dificilmente você vai fazer isso. Se você usa o PHP Storm aí, está configurado dessa forma, ele já salva automaticamente. Mas se você usa um outro editor de código, por exemplo, o Sublime Text ou o VS Code, você vai ter que dar um Ctrl S aí para salvar o seu código e aí você vem aqui no navegador e atualiza a sua página para ver as alterações. Se eu atualizar aqui agora, nada vai aparecer porque a tag form ela não me imprime nada na tela, tá bom? A gente vai conhecendo aos pouquinhos para a gente ir caminhando dentro dela. E mais uma vez, lembrando, para que serve a tag form? Para a gente coletar dados do usuário, para a gente enviar para um servidor. A gente não vai trabalhar nessa série de vídeos o envio desses dados para um servidor, a gente vai fazer isso numa outra oportunidade, vai falando de PHP ou alguma outra linguagem server-side, mas a gente vai fazer todos os elementos do formulário aqui nessa série de vídeos, tudo bem? Então eu criei aqui a tag form, fechei a tag form, e o primeiro parâmetro que a minha ideia já até me sugeriu aqui foi o parâmetro action. E para que serve esse parâmetro? Serve para eu informar para esse formulário para onde que eu quero que sejam enviadas as informações. Por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, recebe dados.php. Poderia ser um endereço. Então, esse formulário sabe que na hora que eu clicar no botão de enviar, todos os dados têm que ser encapsulados e enviados para esse endereço aqui, recebe dados.php. Mas como a gente não vai trabalhar ainda com o envio dos dados para o servidor, eu vou deixar essa informação aqui em branco, só não vou apagar o parâmetro. Um outro parâmetro que é muito utilizado aqui na tag form é o parâmetro method, que eu escolho get ou post. E aí eu vou fazer um comentário aqui, você pode até tomar nota, eu vou deixar o post selecionado, mas eu vou deixar um comentário aqui, você pode tomar nota aí para você não esquecer. Para que serve o post?
Vou até colocar embaixo assim para ficar mais legal. E para que serve o get? O método post envia os dados de forma criptografada, ou seja, os dados que você envia pelo formulário, eles não podem ser acessados enquanto eles saem do formulário e chega lá naquele recebe que estava aqui, lembra? Recebe dados.php. Vou deixar aqui para não esquecer, ok? Enquanto você clica no botão e os dados estão sendo enviados para cá, eles são empacotados e quando eles chegam aqui, eles são tirados do pacote, vamos dizer assim, desempacotados. E aí esse arquivo aqui faz a leitura dos dados. Se eu uso o método get, para enviar, ele envia os dados pela URL. Todos os dados vão ser enviados por aqui, ó. Eles vão ficar expostos aqui. Qual é a diferença de um para o outro? Esse daqui, o método post, é um método que a gente chama de seguro. Então, se você quer segurança, você usa o método post. Se você quer velocidade, aí eu vou colocar aqui, ó, veloz. Se você quer velocidade, você usa o método get. Na hora de escolher o que você vai utilizar aqui, você tem que pensar nisso. Poxa, os dados que eu vou enviar do meu usuário, eles são muito importantes, então eu vou usar o método post, preciso de segurança. Eu não posso exibir esses dados na URL, serem fáceis de acessar. Agora, os dados que eu vou utilizar nesse formulário aqui são dados irrelevantes, só servem para uma pesquisa, não é nada de usuário, não é nada que exija um nível de segurança, então eu uso o método get, que ele é mais veloz. Eu vou dar um exemplo prático para vocês de um site que usa o método get. Olha aqui, ó, eu estou no site do Google e eu vou digitar aqui, ó, Rio de Janeiro. Pronto. Quando eu digitei Rio de Janeiro aqui no Google, ele colocou aqui em cima para mim, ó, depois da URL, colocou um parâmetro search, uma interrogação, perdão, uma rota, né? Search, uma interrogação, colocou um parâmetro Q, provavelmente de query, e Rio de Janeiro está digitado aqui em cima. Só para provar que é realmente o dado do formulário que está aqui em cima, eu vou colocar ali em cima, ó, vou trocar ali em cima, ó, Paulo, e vou dar Enter. E vocês reparem que ele já trocou a busca para mim aqui para São Paulo. Ou seja, os dados que eu digitar no formulário via GET, e aquele era um formulário via GET lá no Google, eles são enviados pela URL. Eles são mais velozes, de envio, né, de transação mais veloz, porém não tem segurança alguma. Tá bom? Um outro parâmetro que a gente pode utilizar aqui em cima, antes de começar qualquer informação no formulário, é o parâmetro enctype com o valor multipart barra formData. Para que serve esse parâmetro aqui? Eu vou até copiar ele, desculpa. Vou até copiar ele aqui, vou colocar ele aqui também. Vocês tomem nota para não esquecer para que ele serve. Ele serve para envio de arquivos. Sabe quando você quer enviar um PDF pelo formulário, uma foto, uma música, qualquer tipo de arquivo, tem aquele botão para você clicar e selecionar no seu computador? Então, se você não tiver esse parâmetro aqui, ó, configurado, o parâmetro enctype, com esse valor, multipart barra formData, você não consegue enviar o seu arquivo, né, para um servidor, aguardar lá, armazenar o seu PDF, a sua imagem num servidor, porque esse formulário não vai ser um formulário para upload. Se eu quiser que ele funcione como upload, eu preciso desse parâmetro aqui para que ele possa funcionar de forma correta. Tá bom, pessoal? Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou parar por aqui e a gente dá sequência no próximo vídeo. Um forte abraço e a gente se vê lá.